minha irmã caçula é apaixonada pelo Japão, quer morar no Japão. É maravilhoso. Então, ela tem. O Japão é sensacional. Minha irmã tem 12 anos. Porque as e crianças tá querendo agora ir pro. estão nessa fase do Japão, elas estão enlouquecidas. Então, pela e cultura. moderno Que é e maravilhosa, tudo. né? Mas eu e meu pai, a gente quer ficar aqui. Agora, se ano que vem o Lula entrar, eu vou repensar seriamente se eu quero ficar aqui ou não. De verdade. gente tinha Esse é esse um plano ponto também, que eu e o sabia? Bruno sempre falamos. Inclusive, nós falamos no podcast sobre os bilionários, que eu acho que ficou muito legal aquele podcast mesmo do conteúdo, que é assim, quem ganha dinheiro e consegue gerar uma riqueza, né, e acumular um dinheiro, ele não vai ficar esperando pro pior acontecer. Então tá mandando dinheiro pra fora, porque quando entra um governo de esquerda mais radical, como aconteceu na Argentina, inclusive pararam de permitir que se mandasse dólares. Colocaram um limite que acho que era $200, né? O que é Por mês. ridículo. Porque que é o controle monetário, é o controle do câmbio que fizeram em Cuba e estão fazendo agora na Argentina de outras formas. De algumas formas. E o rico brasileiro, naturalmente, se a esquerda vai voltar, ele vai conseguir se proteger, ele vai conseguir. Cidadania é super simples de comprar quando você tem dinheiro, você compra uma propriedade, você compra a própria cidadania. Nos Estados Unidos mesmo, com $1 milhão você consegue. Eu consigo a cidadania espanhola. Por causa dos teus avós, né? Então é fácil. Se você quiser, por exemplo, para Luxemburgo, você tem que comprar algumas coisas. Portugal tem um monte de programa. Cara, e o Brasil é tão rico. O Brasil tem tudo pra dar certo. O problema, paixão, né? eu acho que é a falta de cultura das pessoas. É cultural, né? É cultural por causa da educação. Então, é isso. Mas o Brasil tem tudo. Eu fico chocada. Mas até se precisar ir embora, por exemplo, o Uruguai, ele tinha algumas exigências pra você conseguir cidadania e eles diminuíram todas pra absorver os argentinos que estão pra lá, que tem mais dinheiro. Isso veio depois do presidente Lacalle Pou, que é um presidente, o primeiro que não é de esquerda em 15 anos. E eles começaram a fazer antes eu até coloquei isso nos meus stories esses dias, que em 2020, ano passado, o Alberto Fernandes falou pra ele: você está diminuindo muito as barreiras, né, tarifárias, tributárias para os milionários irem e você está querendo que o Uruguai volte a ser considerado um paraíso fiscal. E eu não acho isso uma boa ideia. E eu coloquei essa frase e coloquei várias risadas embaixo, né? Os milionários argentinos estão indo pra onde? Pra lá. Pro Uruguai. E isso vai fazer o quê com o Uruguai? Vai melhorar o Uruguai, Vai melhorar. né? Porque vai gerar emprego, vão colocar negócios, etc. Tipo, é uma coisa óbvia. Volto a dizer, é tudo óbvio. Mas não, vamos colocar taxação de grandes fortunas. E a pobreza na Argentina tá assim, ó. Não. Subindo. E até pegando essa dicotomia, né, pobreza, desigualdade, observem o seguinte: se o Uruguai ele diminui as exigências e começa a atrair os milionários da Argentina, os milionários saem da Argentina, vão para o Uruguai fica mais desigual, recebeu mais gente rica, a Argentina fica mais igualitária. Mas ao mesmo tempo, a Argentina fica mais pobre, porque o pessoal foi embora, levando know-how, levando capital, levando empregos, e foi para o Uruguai. Aí chegou com essa experiência de como gerar mais empregos, vai começar a consumir lá, o consumo deles vira renda, e assim a economia começa a girar. Então, novamente, né, ver que o problema... Não é desigualdade. Não é desigualdade. Desigualdade não é pobreza. E a desigualdade, em alguns casos, ela acaba estimulando. Lógico que tem alguns estudos até bem interessantes que falam que desigualdade demais é ruim porque gera um ressentimento das classes mais baixas. Mas essa desigualdade excessiva, ela existe em países pobres com economia fechada. E quem tem maior desigualdade, por exemplo, você vai para Cuba, você tem a elite lá que é da cúpula do governo, que estão muito bem, morando em casas muito boas, tendo acesso inclusive aí para outros países, se quiserem, comendo bem, e com a população miserável. Só que, magicamente... O filho do Fidel lá em barco nas ilhas gregas, lá na Grécia. Mas dessa desigualdade eles não falam. Então, assim, o que é desigualdade excessiva? É você ter pessoas com possibilidade de mobilidade social subindo, enquanto os ricos também estão subindo? Ou a desigualdade excessiva é deixar 90%, 98% das pessoas muito parecidas e ter 2% que tem absolutamente tudo? E não falam disso, pelo contrário, exaltam Cuba como uma coisa muito legal. Entra, cara, eu prefiro ser pobre não entra, aqui não do entra. que lá em Cuba. Eu prefiro ser pobre aqui. Claro. Pois é, eu digo mais, eu prefiro ser pobre em um país mais rico do que rico em um país pobre, muitas vezes. Dependendo desse país, né? Lógico que tem que ver, Claro. mas se é um país onde não há liberdade... Eu já fui atendida no SUS. E eu posso te garantir, o SUS aqui é muito melhor que a saúde em Cuba. Eu fui melhor atendida aqui do que E no a saúde hospital teoricamente maravilhosa de Cuba. Vai lá então, se atende, vai. Quer morrer, vai pra lá. Já. E aí volta a minha oferta. Quem quiser pode ir lá ser atendido. O Chaves não foi pra lá? Tranquilamente. O Chaves se atendeu lá.
Morreu.